Boa tarde, meu nome é Tiago, para quem não me conhece, sou daqui da Curicica, frequento na Igreja Assembleia de Deus, Parque Curicica, pastor Berlamino, e eu senti o desejo, de trazer uma palavra, através da rede social. Com essa quarentena, muitas pessoas não têm ido para a igreja, e com isso não está tendo evangelismo, então eu arrumei um meio para poder pregar a palavra de Deus, porque apesar de tudo que está acontecendo, a palavra de Deus, o ID não pode parar, temos que pregar a palavra do Senhor. E eu não sou muito de usar Instagram, essas coisas, muito tempo que eu não tinha, eu não usava, eu nem sabia que eu tinha, minha esposa que me falou que eu tinha. E eu falei, já que eu tenho um Instagram, sem saber que eu tinha, eu senti o desejo de trazer uma palavra, através do Instagram, para que todo pudesse ouvir, a palavra de Deus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está escrito em Lucas, capítulo 18. Estarei lendo aqui até o versículo 8, no versículo 1 até o versículo 8. Os irmãos em casa que quiser acompanhar essa leitura, é Lucas 18, a qual tem o título A Viúva e o Juiz. Em outras Bíblias vem como Juiz, Iníquo. E aqui vai contar, Jesus Cristo vai falar sobre a parábola, pela ilustração, vai nos ensinar, a forma de estar sempre orando e perseverando, a forma de estar sempre orando e não desanimando. E alguns pontos, alguns destaques desse texto, durante a palavra do Senhor, eu estarei comentando. Vamos lá, Lucas 18. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que devia orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Por favor, será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Só até aqui, amado. Então aqui podemos notar e perceber que nessa cidade havia um juiz, e na mesma cidade havia uma viúva, a qual a palavra do Senhor vai dizer que ela procurava todos os dias para pedir justiça a esse juiz. Todo dia essa viúva, ela ia até esse juiz para que ele fosse ajudar ela a favor dela, qual ela estava pedindo justiça. Ela tinha um caso para ser resolvido, então ela viu que esse juiz, ele tinha condições de ajudar ela, que ele tinha capacidade de ajudar ela. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, que quando nós perseveramos em oração, quando a gente
tem pedido algo a Deus, nós temos insistido, perseverando, orando sempre, sem desanimar, a primeira coisa que a gente confessamos diante de Deus é a onipotência dele. Jeremias 32:17 vai dizer: Senhor, tu criaste os céus e a terra, e para ti nada é impossível. Essa viúva, ela insistiu tanto, ela persistiu, perseverou, porque ela sabia que esse juiz poderia resolver o caso dela. Quando nós oramos, perseveramos em oração, nós confessamos confessamos a onipotência de Deus, porque nós sabemos que só Ele pode nos ajudar, sabemos que só Ele que pode resolver os nossos problemas do dia a dia, aquilo a qual nós pedimos, clamamos, talvez até em secreto. Então o nosso Deus, Ele tem poder para fazer isso. Um Deus que criou o céu e a terra, que abriu o mar vermelho para o povo passar, no deserto, não deixou faltar nem água, nem comida. Por acaso esse Deus, o Todo-Poderoso, não poderia nos ajudar na nossa causa? Será que o nosso Deus, que fez maravilhas e maravilhas, tanto no Velho Testamento, tanto no Novo Testamento, por acaso Ele não atenderia ao nosso clamor? Talvez você tenha pedido resposta, talvez você tenha perseverado em oração, e nada tenha acontecido ainda na tua vida. Mas eu te peço nessa tarde desse dia, persevera no Senhor, não desanima, continua orando, porque no momento certo, Deus Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. Talvez para você a causa tenha sido uma causa impossível, mas para Deus nada é impossível. Marcos 9:23 vai dizer que para Deus nada é impossível, e Jesus respondeu: para mim nada é impossível. Ou seja, tudo que talvez nós pensamos que seja impossível para a gente, talvez tudo aquilo que venha fugir do nosso controle, Deus Ele está no controle da nossa situação. Deus Ele faz o impossível se tornar possível, mas a gente tem que ter fé como essa mulher teve, a gente tem que estar perseverando como essa mulher perseverou. Outra coisa importante que essa palavra do Senhor vai dizer, que essa mulher, ela todo dia, ela estava insistindo para que esse juiz fosse julgar a causa a favor dela. Essa mulher, ela poderia ter desistido e ter ocorrido a outro juiz, a outra pessoa. Ela poderia ter pedido socorro para outra pessoa, mas por que ela não fez isso? Porque só aquele juiz que poderia ajudar ela, não tinha outro juiz ali que pudesse ajudar ela. Naquele momento só tinha aquele juiz, e por isso que ela insiste e persiste. Isso mostra a dependência que essa mulher tinha com esse juiz, porque mesmo que ela olhasse para o lado direito, para o lado esquerdo, ela não encontraria alguém que pudesse ajudar ela. Quando a gente estamos orando, perseverando em oração, nós mostramos a nossa dependência no Senhor Jesus Cristo, a nossa dependência em Deus. Nós mostramos a nossa dependência nele, sabendo que só Ele pode nos ajudar. Não adianta você ocorrer em outro meio, pedir ajuda a outro tipo de santo, a outro tipo de religião, porque só Deus pode nos socorrer, só Deus pode nos ajudar. Às vezes a gente recorremos à internet, Facebook, colocamos lá nossa tristeza, aquilo que nós estamos passando, mas o máximo que você vai conseguir na rede social é uma curtida, um comentário, mas realmente quem vai poder resolver o seu problema é Deus. Talvez a gente pedimos socorro a um vizinho, mas só Deus vai nos socorrer. Deus pode até enviar o vizinho para nos ajudar, mas sabemos que a providência vem de Deus, o nosso socorro vem de Deus. Talvez você tenha ficado desesperado, talvez seus filhos estejam no meio de droga, talvez você esteja com uma enfermidade a qual só Deus pode curar, e você tem orado anos e anos, e essa cura ainda não chegou na tua vida. Mas eu tenho uma palavra de ânimo nessa manhã, nessa tarde, aliás, na tua vida, para que você continue perseverando, porque maior é a luta, maior vai ser a tua vitória, e toda luta tem um propósito.
todo vale, todo deserto, isso tudo é temporário. Logo, logo, depois disso tudo vai vir a sua vitória. Então eu te peço, amado, vocês que estão ouvindo essa palavra, talvez você no dia de hoje tenha pensado em se matar, tenha pensado em desistir, abrir mão de tudo, largar tudo. Não faça isso, continua perseverando, continua com a sua fé inabalável, porque Deus, Ele vai honrar a tua fé, Ele vai honrar, Ele vai enxugar as suas lágrimas. E a palavra do Senhor vai dizer mais à frente, né? Porém, como essa viúva continua me aborrecendo, vou dar sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou, preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que Ele vai demorar para ajudá-lo? Então, Jesus, ele usa essa parábola desse juiz mau, no sentido de que, se esse juiz mau, ele ajudou essa mulher porque ela perseverou, porque ela insistiu, que ela estava ali todo dia ali, insistindo, e de tanto ela perseverar, de tanto ela insistir, esse juiz mau ajudou ela. Imagina o nosso Deus que é bom. Por acaso, será que Ele não iria nos socorrer? Será que por acaso Ele não iria a favor da nossa causa para nos ajudar? Será que o nosso Deus, Ele não iria nos dar vitória? Será que Ele não iria pelejar por nós? Lógico que o nosso Deus iria fazer isso. Mas a palavra do Senhor diz que ela perseverou bastante, que ela insistia, todo dia ela ia ali, todo dia ela contava a causa dela. Então Jesus, ele vem falando, usando essa parábola, nos mostrando a importância de a gente estar sempre orando e nunca desanimando. Vamos orar sempre, sempre persevera em oração. Se os dias estão difíceis, vamos orar. Se o dia está complicado, no passado do tempo tem piorado, vamos continuar orando, porque no momento certo Ele vai nos abençoar. Mas o que tem acontecido é que as pessoas oram hoje achando que o milagre já vai acontecer hoje, e às vezes não é isso. Às vezes Deus Ele quer ver a gente perseverando, Ele quer ver a gente orando firme, forte. Porque o terceiro ponto importante, que através da nossa oração, através da nossa perseverança, vem vindo o amadurecimento, porque não é o tempo que faz com que o Senhor vai preparando a vitória. A vitória, a bênção de Deus já está sobre a mão de Deus, mas Ele vai nos amadurecendo, vai nos preparando para que naquele momento certo a gente venha receber a vitória dEle, para que aquilo ali venha valer a pena. Porque eu vou dar um exemplo de um consultório, de um hospital. Vou colocar nesse hospital 3 personagens. Um é o doutor e outros 2 são os pacientes. Vamos supor que o primeiro paciente, ele vai chegar no hospital, o médico analisa ele, vê que ele está tudo bem, e depois esse médico, ele fala, tá, toma aqui o remédio, não precisa vir mais porque você está bem, e aquela pessoa vai embora. A segunda, vem a pessoa e ela está ali com um problema sério de saúde, talvez um câncer ou qualquer outro tipo de problemas, e ali ela de tanto ir ali todos os dias no hospital, ali se tratar com aquele médico, ela acaba criando uma intimidade com aquele médico. Ela começa a conhecer, se relacionar com aquele doutor, começa a conhecer melhor aquele doutor, porque ela está sempre ali naquele consultório, e aquele médico está sempre ali ajudando ela, resolvendo o caso dela, mas sendo que ela está tratando dela, né, cuidando dela. E aquele médico ali, ele conhece aquele médico, começa a ter intimidade com aquele doutor, e o doutor tem intimidade com ela, começa a conhecer a família dela, e aquela viúva, aquela mulher,
aquela paciente começa a conhecer a família do doutor, e aquilo ali acaba criando uma amizade. E onde que eu quero chegar nessa metáfora, nessa palavra a qual eu estou falando, nessa ilustração? Eu quero dizer o quê? Que a primeira paciente, ela, logo quando ela chegou naquele hospital, o problema dela já foi resolvido, e ali ela nunca mais teve contato com aquele médico, ou seja, ela nunca mais orou a Deus, ela nunca mais precisou orar a Deus, porque ela já resolveu a causa dela. A segunda não, a segunda ela estava todo dia indo ali, então todo dia a pessoa estando ali orando, ela acaba criando uma intimidade com o Senhor. Então esses 4 pontos a qual eu queria chegar. Primeiro ponto, quando nós perseveramos em oração, nós confessamos a onipotência do nosso Deus. Segundo ponto, quando nós perseveramos em oração, nós mostramos que nós somos totalmente dependentes de Deus, que sabemos que só Ele pode nos ajudar. Vou dar o exemplo do cego Bartimeu. Aquele homem, ele clamou ao Senhor, ele clamou, a multidão tentou calar a boca dele, mas ele continuou perseverando, porque ele sabia que só Jesus Cristo poderia resolver a causa dele, que só Jesus Cristo poderia curar ele. E Deus, ele fez uma obra grande na vida daquele cego. Ele só não curou aquele cego da vista, mas como curou na área financeira e na área espiritual também. E isso mostrou a dependência daquele cego a Cristo, Jesus Cristo. Ele clamou, ele orou e ele insistiu, ele perseverou em oração. A multidão tentava calar a boca dele, ele poderia ter parado. O Senhor não vai me ouvir. Os gigantes têm vindo na minha vida, as dificuldades têm vindo na minha vida, o Senhor não está me ouvindo não. Quer saber? Eu vou parar de orar. E eu digo, não para de orar, persevera, tenha fé. Eu falo isso por experiência própria, porque eu passo por lutas também, eu passo por coisas que só o Senhor sabe, mas eu continuo perseverando, porque eu sei que o meu Deus, que fez o céu e a terra, que criou tudo que existe no universo, que fez o ser humano, Ele vai nos dar vitória. O nosso Deus, que fez de tantos e tantos milagres, por acaso Ele não poderia fazer um grande milagre na minha vida? O livro de João, no último capítulo, vai dizer, João vai comentar aquele livro e vai dizer que Jesus fez tantos milagres, se Ele fosse escrever tudo o que Ele fez, não caberia nessa terra. Não caberia nesse mundo, nesse universo todo, de tantas folhas que ia ter, de tantos milagres que Jesus fez, de tantas coisas maravilhosas que Deus fez. Se você for ver no livro de Atos, Deus usando aqueles homens, dando uns dons espirituais, poder para aqueles homens, aqueles apóstolos, curar no nome de Senhor Jesus Cristo, expulsar demônio. Então Deus fez muita maravilha através do poder do Evangelho, almas se rendendo aos pés do Senhor. Você vê a onipotência de Deus, a grandiosidade do Senhor. Talvez você esteja passando por luta, para que você venha testemunhar, anunciar a grandeza de Deus. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra para que nós venhamos perseverar nesses dias difíceis a qual nós estamos passando. Quantas e quantas pessoas têm passado por necessidade, quantas e quantas pessoas têm perdido ante querido, tantas e tantas pessoas têm estado desempregadas nesse momento de crise, nesse momento difícil na economia. E talvez você tenha pensado assim, não vou orar mais não, porque está difícil de uma porta abrir, mas eu tenho uma palavra de fé, uma palavra poderosa na sua vida. Eu profetizo nesta tarde na tua vida, que Deus, Ele abre porta onde não há porta. Ele faz o impossível se tornar possível na tua vida. Em meio à crise econômica, em meio à situação a qual o Brasil está vivendo, Deus
se for da vontade dele, ele vai atender o seu pedido e ele vai abrir uma porta de emprego para você. Se for cura, se for da vontade dele curar, ele vai curar. Se for uma libertação, se for para ele libertar, ele vai libertar. Entendeu? Continua firme, persevera em oração, coma da palavra do Senhor, busque em primeiro lugar o reino do Senhor, que as demais coisas ele vai acrescentar, ou seja, estas coisas ele vai acrescentar. Ele não vai deixar faltar roupa para você, não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar alimento, não vai deixar faltar nada para você. Ele vai suprir toda a sua necessidade, mas nós precisamos entregar primeiramente o nosso caminho ao Senhor. Precisamos entregar a nossa confiança, a nossa fé, crer que nosso Deus, Ele vai pelejar por nós, Ele vai agir em nosso favor. Eu não quero tomar muito tempo dos nossos irmãos, a qual estará me ouvindo, que essa palavra venha chegar ao coração de cada irmão. Aqueles que têm se encontrado sem esperança, sem perspectiva de vida, que nessa tarde, ao ouvir essa palavra, que através dessa palavra do Senhor, a qual tem me animado, que venha também animar os nossos irmãos, que venha renovar a força de cada um de vocês, a qual está ouvindo essa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo, Ele usa essa parábola para nos aconselhar, para nos ajudar e nos ensinar a forma que nós devemos orar e perseverar. E só até que o Senhor me deu, né? E eu creio que o Senhor vai falar melhor em cada coração, em cada vida. Que cada pessoa venha se alimentar dessa palavra. Que cada pessoa venha, no meio dessa palavra, ter um consolo da parte do Senhor. Que o Espírito Santo venha visitar cada um através dessa palavra. Que através dessa palavra, que o Espírito Santo venha renovar a fé, a força de cada irmão, que Deus venha ajudar cada irmão, a qual talvez esteja passando por algum processo, por alguma situação difícil, talvez o gigante tenha sido enorme, talvez a muralha tenha sido grande, mas sabemos que o nosso Senhor é Ele que peleja por nós, que no meio dessa tempestade, no meio dessa situação a qual vocês estão vivendo, Deus Ele vai te dar vitória, e você vai cantar o hino da vitória, você vai cantar o hino da vitória, e você vai contar e testemunhar a grandeza de Deus na tua vida, que isso venha servir de experiência na tua vida. Assim eu agradeço a todos que ouviram, agradeço a Deus por essa oportunidade. O Senhor nessa tarde falou muito no meu coração, e creio também que vai falar muito no coração de cada irmão. Assim quero agradecer a todos. Eu iria falar uns 5 minutinhos, mas Deus foi colocando palavra na minha boca, e eu creio que o Senhor falou muito ao meu coração nessa palavra, até mesmo para me animar nos processos a qual eu tenho passado, nas dificuldades a qual eu tenho passado, mas eu tenho perseverado, eu tenho orado, eu tenho continuado firme, porque eu creio na onipotência do meu Deus. Eu conheço o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que pode me ajudar. E resumindo e terminando essa palavra, estarei orando, né, para que o Senhor venha abençoar a todos a qual estão ouvindo, e que venha compartilhar, né? Eu não me importo com seguidores no Instagram, nada disso. Eu quero que a palavra de Deus venha ser anunciada, e essa foi a forma de hoje a qual eu encontrei para anunciar a palavra do Senhor nos dias de hoje. E vamos orar em nome de Jesus. Deus amado, Pai querido, nessa tarde, Senhor, quero te entregar, meu Pai, a cada ouvinte, meu Pai, qual está ouvindo a Tua palavra, meu Pai, que essa palavra, Senhor, venha chegar ao coração de cada pessoa, meu Pai,
aqueles que se encontram desanimados, são fracos, são sem esperança, meu Pai. Muitos nos dias de hoje, meu Pai, a qual se suicidou, Senhor, e muitos a qual pensam em suicidar, meu Pai. Oh Deus, que eles venham ouvir essa palavra de fé, essa palavra de ânimo, Senhor, que essa palavra de renovação, Senhor, e que eles venham, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, crer, Senhor, em Ti, meu Pai, essa vontade a qual eles estavam pensando em suicidar, que venha passar, Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor, com o Teu poder, Senhor, venha animar, Senhor, que o Senhor venha consolar vidas, meu Pai, pessoas, Senhor, a qual, meu Pai, perderam o seu ente querido nos dias de hoje, Senhor, nessa pandemia, Senhor, com esse coronavírus, com o Covid-19, Senhor, que o Senhor venha consolar cada coração, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agir, Senhor, a favor, Senhor, do Teu povo, Senhor, da Tua igreja, Senhor, que o Senhor venha agir, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, daqueles que a qual tem clamado a Ti, Senhor, que o Senhor venha honrar, Senhor, essas pessoas, Senhor, que o Senhor venha estar com elas, Senhor, em todos os momentos, meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor esteve com José, Senhor. José teve altos e baixos, meu Pai, mas em todos os momentos de José, meu Pai, o Senhor esteve com ele, Senhor. Oh Deus amado, Pai querido, que o Senhor venha estar conosco também, Senhor, assim como o Senhor, meu Pai, supriu toda a necessidade daquele povo, Senhor, no deserto, meu Pai, que o Senhor também venha suprindo toda a nossa necessidade, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, através da Tua palavra, Senhor, através do Teu poder, Senhor, através da Sua onipotência, meu Pai, aleluia, Senhor, atender, Senhor, o pedido, Senhor, aleluia, Senhor, da Tua igreja, Senhor, dos Teus servos, Senhor, que o Senhor venha atender, Senhor, conforme a Tua vontade, Teu querer, Senhor. Sabemos, Senhor, que todos os cristãos, Senhor, todos, meu Pai, irão passar por luta, por dificuldade, porque a Tua palavra diz, quando passarem pelo fogo, ou quando passarem pelas águas, meu Pai, ou seja, quando passar por momentos difíceis, meu Pai, oh, aleluia, isso quer dizer que nós iremos passar, Senhor. Muitos cantam, meu Pai, prega se passar dá a entender, meu Pai, que talvez iremos passar ou não, mas a Tua palavra não diz se passar, mas a Tua palavra diz quando passar. Isso quer dizer que em algum momento da nossa vida, nós iremos passar por dificuldades, nós iremos passar por perseguições, mas eu creio que o Senhor estará conosco, e a Tua palavra diz também, se nós perseverar até o final, nós seremos salvos. A importância, o grande segredo é perseverar, é continuar firme até o final, Senhor, e crendo no Senhor Jesus Cristo, tendo fé que no momento certo e na hora certa o Senhor vai nos dar vitória, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha dar vitória ao Teu povo, Senhor, em meio às lutas, Senhor, em meio às dificuldades, que o Senhor venha alegrar o coração de cada irmão, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Assim eu quero agradecer a todos. Semana que vem estarei, em nome de Jesus, se Deus permitir, se Ele não vier até lá, trazendo outra palavra para os nossos irmãos. Vou esperar de Deus aquilo que Deus vai colocar em meu coração para falar, que eu sempre gosto de pregar aquilo que vem de Deus, aquilo que Deus pede para eu falar. Eu gosto muito de um versículo a qual Paulo fala, eu prego aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus. Eu não prego aquilo para encher o ego de ninguém. Eu gosto de pregar aquilo que Deus manda eu falar, aquilo que vem dele, da palavra do Senhor. Assim eu quero agradecer a todos, que cada um venha ter uma boa tarde, um bom dia, um dia abençoado, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém.